Eu sei que há espíritos satânicos malignos atuando na terra, e esse é um dos sinais dos últimos dias. Quem conseguir matar Golias, o rei Saul vai dar-lhes as maiores riquezas. Ele dará sua filha em casamento e toda a sua família ficará livre de impostos. A fé fenomenal de Davi se manifesta, e ele diz: Você vem a mim com uma espada e um escudo, e eu venho a você em nome de Deus. Esta passagem foi mal interpretada como se comunicasse que a presença de uma mulher era vista como incompatível com o ritual de santidade dos homens. Quando os próprios soldados de Saul ouviram essa ordem de ir e destruir toda a cidade, essa cidade sacerdotal, eles se recusaram. Eles não levantariam uma espada contra os sacerdotes do Senhor. 3 de seus filhos realmente se tornaram heróis militares sob o comando de seu tio, o rei Davi. Você sabe, ele está seguindo esse padrão antigo, onde os reis demonstram seu poder por seus grandes haréns. Você, como viúva agora, gostaria de se tornar minha esposa? E ouça o que ela faz. Isso é incrível. Ela se inclina com o rosto no chão e diz: Olá, bem-vindo de volta ao Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe que quer construir uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando e defendendo as Escrituras. E hoje, bem-vindo de volta ao Velho Testamento. Estamos em 1 Samuel 17 até 2 Samuel 7, e estamos olhando especificamente para as servas, os haréns e as heroínas, e temos muitas delas hoje. Vamos olhar para as mulheres que celebram as batalhas conquistadoras do rei Saul e do rei Davi. Vamos olhar para a mãe de Davi. Vamos olhar para as moças de Moabe. Vamos ver a maravilhosa Abigail novamente, brevemente, e Ainoã, a Jezreelita, esposa de Davi, assim como a irmã de Davi, Zeruia, a feiticeira de Endor. É uma sessão fabulosa sobre essas grandes mulheres. Vamos começar no capítulo 17 de 1 Samuel. Você se lembra que Jessé tem todos esses filhos que estão na batalha, então ele envia seu filho mais novo, Davi, para levar comida e ver como eles estão. E quando ele chega lá, Davi ouve este anúncio do rei Saul de que quem conseguir matar Golias, o rei Saul vai dar-lhes as maiores riquezas. Ele dará sua filha em casamento e toda a sua família ficará livre de impostos. Bem, como você sabe, Davi tem grande fé, e quando aquele gigante filisteu desce, diz 40 dias. Não sei se isso é literal ou apenas significa por um longo período de tempo. Mas a fé fenomenal de Davi se manifesta, e ele diz: Você vem a mim com uma espada e um escudo, e eu venho a você em nome de Deus, de Israel. E é uma experiência linda para os israelitas. É trágico para os filisteus. Seu herói é morto, e eles partem, mas após a batalha é quando as mulheres entram, e isso acontece muitas vezes após a batalha, mas nem sempre está escrito nas Escrituras. Mas desta vez, em 1 Samuel 18, aprendemos sobre essas mulheres celebrando que estão tocando seus instrumentos e cantando: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Bem, essa honra pública da vitória de Davi sobre Golias não foi bem recebida pelo nosso rei ciumento, e essa celebração espontânea, na verdade, causou muitos problemas, infelizmente, e o ciúme de Saul começou com essa obsessão assassina por Davi. E o texto descreve como esses elogios honestos das mulheres aos feitos militares inadvertidamente realmente desencadearam a descida do rei, eu acho, para quase a loucura. E então Davi geralmente está fugindo, mas ele ainda está fazendo o trabalho de Deus. Ele ainda é um rei ungido, e como parte dessa turnê dos valentes de Davi que estão viajando com ele, meio que como rebeldes, eles estão com fome e vão para onde o tabernáculo está em Nob. Agora, os arqueólogos não sabem exatamente onde isso é, mas provavelmente está perto ao norte de Jerusalém, a alguns quilômetros, e o grupo de Davi vai visitar o sacerdote, Aimeleque, no tabernáculo. E você sabe, o sacerdote diz: Eu não quero dar a você esta comida caso seus homens tenham estado com mulheres. Precisamos mantê-los ritualmente puros. Bem, Davi diz: Não. Quando os homens estão comigo, somos castos. Não há prostituição ou qualquer outra coisa acontecendo aqui. Bem, isso já foi suficiente para... O sacerdote disse: Ok, você pode pegar este pão. Agora, este é um ponto delicado aqui porque seus homens precisavam desesperadamente de comida.
O sacerdote estava realmente relutante em dar-lhes o pão sagrado, caso os homens não fossem dignos de comê-lo. Mas mesmo no tabernáculo sagrado, este pão sem fermento havia sido recentemente substituído, provavelmente por pão fresco, e assim esses pães mais velhos foram dados a Davi e seus homens. Agora, eles ainda eram sagrados e ainda exigiam reverência. E assim, uma das versões da Bíblia acrescenta que os homens de guerra de Davi estavam sexualmente abstinentes por 3 dias. Agora, isso não é encontrado na maioria das traduções, e não está em alguns dos textos hebraicos antigos, então realmente não sabemos qual era esse período de tempo. Mas esse chamado para a abstinência completa era muito apropriado para os homens solteiros. Agora, os homens casados, é claro, se estiveram longe de suas esposas durante o tempo de guerra, estão em abstinência. O problema é que essa passagem foi mal interpretada como se comunicasse que a presença de uma mulher era vista como incompatível com o ritual de santidade dos homens. A lei de Moisés não exige isso. No entanto, mesmo em relacionamentos conjugais legítimos, a pureza levítica de lavagem era exigida, e em uma interpretação diferente desta história, Jesus realmente cita esta história para ilustrar que a necessidade humana poderia superar os requisitos rituais. De qualquer forma, Davi recebe o pão, seus homens são alimentados, e temos o trágico fim do sacerdote. Porque quando Saul descobriu que ele havia ajudado Davi e que ele até permitiu que Davi tivesse a espada de Golias, que Davi havia recebido após decapitar Golias, o rei Saul, em um de seus acessos de horror, vai e mata todos nesta pequena cidade de Nob. Os sacerdotes, suas mulheres, seus filhos, é absolutamente trágico. Quando os próprios soldados de Saul ouviram essa ordem para ir e destruir toda a cidade, esta cidade sacerdotal, eles se recusaram. Eles não levantariam uma espada contra os sacerdotes do Senhor. No entanto, um dos grupos que estavam lutando por Saul não eram israelitas, eram edomitas. Doeg executou 85 sacerdotes e massacrou todas as pessoas e animais na cidade, de acordo com 1 Samuel 22. Então, essas mulheres de Nob morreram como vítimas inocentes da raiva paranoica de Saul. Sabe, suas mortes apenas demonstram o quanto um rei havia caído do favor de Deus, sabe? E eu preciso dizer, o Senhor é onisciente, mas ele dá uma chance para todos nós, e Saul tinha potencial tanto para a grandeza quanto para o desastre, mas infelizmente ele não aproveitou. Ele permitiu que essas coisas prejudiciais tomassem conta e ele se tornou um servo do diabo. Em 1 Samuel 22, temos uma referência à mãe de Davi, o que é tão bom. Ouvimos muito sobre Jessé, seu pai, mas Davi quer garantir que ele tenha um cuidado especial com a segurança de sua mãe. Eu simplesmente adoro isso. Então, todos esses anos em que ele é apenas um refugiado e ele está demonstrando sua devoção parental, mesmo em meio ao seu próprio perigo pessoal, ao priorizar a segurança de sua mãe, e ele arranja com o rei dos Moabitas para levar sua mãe. Agora, achei interessante que ele vá aos Moabitas, porque lembre-se, Davi tem um laço genético com os Moabitas através de sua bisavó, Ruth, a Moabita. Então ele vai lá. 1 Samuel 22:3. Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Nossa próxima heroína maravilhosa é uma das minhas favoritas absolutas, Abigail. E ao olharmos para 1 Samuel capítulo 25, e depois ela é mencionada várias vezes, 2 Samuel, 1 Crônicas, eu tenho tudo isso no meu folheto. Seu primeiro marido é Nabal, ele é um cablita, e depois disso ela se torna a segunda esposa do rei Davi, ou terceira esposa. Seu nome provavelmente vem desta palavra hebraica que significa pai e alegria. Então meu pai é uma alegria, ou a exaltação do meu pai. Mas o nome de seu marido significa tolo ou vil em hebraico. Mas ele é um proprietário de terras muito rico. Ele tem todos esses rebanhos, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Isso tudo está no capítulo 25. E ele se recusa a ajudar Davi durante a temporada de tosquia de ovelhas. Agora este é um momento em que você deve ser muito generoso com todos esses bandos errantes de guerreiros, e é uma obrigação social ajudar as pessoas. Além disso, Davi estava protegendo as terras de Nabal dentro e fora de todas as suas batalhas.
Então Nabal não apenas foi rude, mas ele estava realmente cometendo uma violação muito perigosa nos costumes de hospitalidade do antigo Oriente Próximo. Você sabe, isso potencialmente foi um ato de traição contra o futuro rei de Israel. Acho interessante que Abigail queira responder, e um dos servos vem e conta a Abigail, o que me faz saber que os servos sabiam quem tinha a cabeça clara na família, e ela imediatamente reúne 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Eu não sei como você pode fazer esse tipo de coisa imediatamente, mas ela tem todo esse grão torrado, 100 cachos de passas, 200 bolos de figos, você sabe, apenas uma quantidade enorme de comida. Ela vai até Davi para impedi-lo, chega a tempo e consegue convencê-lo a se poupar de um ato que, na minha opinião, teria comprometido sua legitimidade moral para ser rei. Então Davi segue em frente e Abigail volta para seu marido, mas seu marido vive apenas mais 10 dias. Não nos é dito exatamente a causa da morte, exceto que o Senhor o levou. Davi então louva o Senhor por mantê-lo longe da violência e por trazer a maldade de Nabal de volta sobre sua própria cabeça. Você sabe, mas ele então enviou mensageiros de volta a Abigail e disse: Você, como viúva agora, gostaria de se tornar minha esposa? E ouça o que ela faz. Isso é incrível. Isso é capítulo 25, versículo 41. Ela se inclina com o rosto no chão e diz: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Ela é incrível. Esta é a tradução da NVI. Você sabe, a resposta dela mostra uma humildade notável, especialmente para uma mulher com uma posição social e econômica tão alta. Então Abigail se torna sua esposa. Abigail viaja com Davi, assim como sua outra esposa, Ainoã. Ela é uma jezreelita. Agora, na semana passada, aprendemos sobre Davi como um jovem se casando com sua namorada adolescente, Mical, a filha mais nova de Saul. Quando Davi foi para as batalhas, lembre-se que Saul a tomou e a deu para outra pessoa. E assim eles chamam Abigail de segunda esposa e Ainoã de primeira esposa, essa jezreelita, embora na verdade agora sejam 3. Quando Abigail se torna esposa de Davi, ela traz consigo 5 servas. Isso demonstra tanto sua riqueza substancial quanto sua necessidade prática de manter a casa de uma mulher nobre. Mas dentro de alguns anos, Saul morre e Davi é feito rei em Hebron. Então Abigail acompanha Davi lá, assim como suas outras esposas, e Abigail dá à luz o segundo filho de Davi lá. Seu nome é Quileabe, segundo Samuel 3:3. Ele também é chamado de Daniel, aliás, em Crônicas. Então eu não sei se ela tem 2 filhos ou se eles apenas confundiram esse nome. Eu não sei. Às vezes porque os nomes de tronos são diferentes da variante escrita ou de um apelido, eu não sei. Mas ela não é conhecida pelo seu nome no restante do registro bíblico, apenas como uma das esposas de Davi a partir de então. Ao deixarmos Abigail e Ainoã em Hebron, podemos voltar a 1 Samuel 26 e ler sobre a irmã de Davi, Zeruia. Eu não sei se ela é mais velha ou mais nova, mas temos seu nome mencionado várias vezes. Lembre-se, ela cresceu em Belém, essa pequena cidade pastoral. Ela provavelmente era como todos os outros lá, uma filha de pastor. Ela teria trabalhado com as ovelhas, fiando a lã, fazendo queijo. Você sabe, ela provavelmente também estava ajudando na primavera e na época de parição. Mas seu nome está sempre ligado aos seus filhos, em vez de seus maridos por causa de sua relação com o rei Davi, e isso acontece, você sabe, 1 dúzia de vezes. 3 de seus filhos realmente se tornam heróis militares sob o comando de seu tio, o rei Davi. Agora, como Davi é o filho mais novo, eu não sei qual é a diferença de idade entre esses sobrinhos e tios. Com uma família grande, eles poderiam realmente ter a mesma idade, mas podem ser mais jovens. Os 3 filhos de Zeruia são Joabe, esse maravilhoso capitão que é muito ferozmente leal ao seu tio Davi, e depois Abisai e Azael. Agora esse mais novo, Abisai, era muito rápido. Disse, tão ágil quanto uma gazela selvagem. Mas em uma de suas escapadas defendendo seu tio Davi, ele é morto por Abner. Isso é segundo Samuel 2. O próximo grupo de mulheres é uma referência trágica. Isso está em 1 Samuel 27:9 e também no versículo 11. Enquanto Davi está atacando e passando entre os filisteus, o Senhor lhe havia dito para matar todos, e quer ele esteja entre os girgazeus, ou os amalequitas, ou qualquer outro,
Nessas incursões, essas mulheres também estão sendo mortas. E essas mulheres sem nome morreram em campanhas, revelando a dura realidade do militarismo naquela época. A próxima mulher em nossos capítulos é quando Saul é um homem muito velho. E ele vai visitar a feiticeira de Endor. Agora vou chamá-la apenas de Mulher de Endor. Não quero colocar esse título nela, mas ela tinha um histórico de ser uma espécie de médium entre sessões espíritas e o outro mundo. Agora, ela é uma figura muito controversa em Israel. De fato, as feiticeiras eram denunciadas na lei de Moisés. Isso está em Êxodo capítulo 22. Não sei se você se lembra disso. Está escrito: não deixem viver a feiticeira. E o rei Saul, em seus primeiros dias, tentando obedecer a Deus, havia anteriormente eliminado todos aqueles, entre aspas, médiuns e os que consultam os espíritos da terra. Isso está em 1 Samuel capítulo 28, mas ele os eliminou até que desesperadamente precisou de um, e então começou a procurar por um, porque ele não conseguia obter uma resposta de Deus. O texto diz que ele não conseguia uma resposta através de sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Agora quero explicar alguns desses. Sonhos são usados por Deus e é uma fonte na qual os israelitas confiavam. Se Deus vai falar com você em um sonho, como fez com José, como fez com Daniel, então podemos confiar nele. Agora, obviamente, isso é muito antes de Daniel, mas os sonhos são um meio confiável. Agora, o Urim nós conhecemos desde Êxodo, quando o sumo sacerdote estava vestido, além do peitoral com as 12 pedras, havia uma bolsa onde o Urim e o Tumim, 2 pedras extras, eram guardadas. Então Saul, eu acho, tinha se aproximado do sumo sacerdote e perguntado: não sei, mas nenhuma resposta veio para ele. Agora, o último que ele tentou foi, diz profetas. Agora, ele não está falando com Samuel. Samuel disse: não falarei com você novamente após sua maldade. Este profeta mencionado lá no capítulo 28, versículo 6, refere-se a pessoas que têm o dom da profecia ou um. Lá, você sabe, há vários profetas ao mesmo tempo. Também pode ser alguém que vai prever o futuro. Muitas vezes nas Escrituras, porém, na Bíblia, um profeta é alguém que tem o dom da profecia ou o conhecimento de que Jeová é seu Deus. Agora, minha pergunta é: como Samuel não está falando com ele? Não sei a quantos profetas de Jeová ele está indo. Ele está indo a um profeta de outro Deus? Você sabe, ele não está em seu juízo perfeito neste momento. Mas ele encontra esse feiticeiro ou feiticeira e vai até ela e diz: quero que você chame Samuel. Agora, o texto é difícil de ler, mas os humanos não invocam os mortos a menos que sejam espíritos satânicos. Mas você não sabe, os humanos não invocam os mortos que são servos de Deus. Então essa feiticeira diz que vê algo, mas tudo o que ela diz que Samuel ditou, isso é, ele já disse antes. Ele já fez essas profecias. Isso está em 1 Samuel capítulo 12, 13 e 15. Sabe, tudo o que ela disse que ele disse, já temos registrado no texto. Então a paranoia de Saul pode tê-lo levado a confiar na mulher, a acreditar que ela viu isso, ou há um espírito falso que vem e apenas recita as coisas que já foram ditas pelo profeta de Deus. Eu sei que há espíritos malignos, satânicos, trabalhando na terra, e esse é um dos sinais dos últimos dias. Não está apenas no livro de Mórmon, mas está no livro do Apocalipse, está na profecia dos últimos dias. Espíritos malignos estão trabalhando nesta terra, mas sabemos que o profeta Samuel não pode ser invocado por uma fonte maligna, especialmente porque ele disse: não falarei com você, Saul, novamente. O que quer que essa feiticeira ou médium de Endor tenha dito, Saul acreditou nela. E mesmo que essas profecias já tivessem sido dadas, agora que ele as ouviu novamente, ele está absolutamente devastado. Sabe, ele se prostra no chão. Ela percebe que ele, o que quer que ela tenha dito ou feito, realmente o derrubou. E então ela gentilmente fala com ele, e eu quero ler 1 Samuel 28, 21. Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Mas Saul não quis comer. E bem, felizmente seus servos vieram e disseram: Rei, você tem que ouvir a senhora.
E finalmente ele faz, com um pouco de coerção. Então ela faz o seu melhor. Na verdade, acho que ela se esforça muito. Você viu o que diz? Acho que ela passou horas se esforçando. Ela tem que abater um bezerro. Ela tem que fazer o pão. Bem, isso me diz que são horas de trabalho para preparar essa comida. Mas ela consegue preparar comida suficiente para Saul e seus homens comerem antes de partirem. E é a última vez que ouvimos falar dela. Vamos terminar primeiro, Samuel capítulo 30. E enquanto Davi está em suas pequenas incursões, suas esposas e as esposas de seus homens militares estão todas em um acampamento, e o inimigo vem e as captura e as leva embora. Então, quando Davi volta ao final de sua incursão, suas tendas estão vazias, e ele os persegue. Todos os perseguem. Eles conseguem resgatar suas esposas e seus cativos. Eles vão até o sul, até Ziclag, e conseguem recuperar tudo o que haviam perdido. Foi um grande sucesso, mas essas filhas de Ziclag também são levadas, e essas mulheres são cativas. Quando esses amalequitas fizeram essa captura, todos, eu realmente gosto do texto. Diz que eles estavam tão preocupados com suas mulheres e filhos que queriam se juntar a Davi nisso, mesmo estando exaustos. Todos estavam lamentando por seus filhos e filhas. Eu sinto que esses laços familiares eram importantes para eles. De qualquer forma, eles perseguem, eles derrotam, e isso apenas revela o quanto valorizavam profundamente as vidas de suas famílias. Bem, em 2 Samuel 1:24, aprendemos que Saul morre e Davi convoca todas as filhas de Israel para lamentar pelo rei Saul. Então, o rei Saul esteve atrás dele tentando matá-lo por anos, e sua vida inteira esteve em risco várias vezes, e ainda assim o coração de Davi é tão puro desta vez que ele diz: precisamos lamentar por este último rei. Ele é simplesmente incrível para mim. Apesar do trágico fim de Saul, Davi realmente o honrou. Seu coração é tão puro, ele não tem malícia e raiva. E assim, esse chamado ao luto público reconhece o papel tradicional das mulheres como principais lamentadoras, e elas também são chamadas a lamentar. Agora, em 2 Samuel capítulo 4, quando o rei Saul é morto e Jonatas, seu filho, é morto, a ama que cuida dos filhos de Jonatas está muito preocupada que algo aconteça a essas crianças que agora, quando Davi chegar, possam ser mortas. Ela pega o pequeno de 5 anos, e enquanto está correndo acontece um acidente e o pobre menino fica manco. Sabe, eu não sei se é uma fratura exposta ou o que aconteceu, mas em sua tentativa desesperada de salvar a vida dele desse perigo percebido, que não era um perigo, eu acho que podemos ver sua devoção protetora ao seu jovem protegido e seu medo desse Davi que poderia eliminar os herdeiros restantes de Saul. Mas suas ações, eu realmente sinto, foram divinamente guiadas por sua lealdade e seus instintos. Agora, infelizmente, ela inadvertidamente moldou a vida desse jovem, e aprenderemos um pouco mais sobre ele em 2 Samuel 9, quando o rei Davi realmente mostra grande bondade à descendência de Jonatas por causa dele. Vamos continuar após a morte de Saul. Em 2 Samuel capítulo 3, Davi se muda para Hebrom, e essa se torna a área de seu palácio, e temos os nomes listados de suas 6 esposas então. Falamos anteriormente sobre sua primeira esposa, Mical, que foi tirada dele, então agora temos Ainoã, e depois Abigail é a segunda, e a número 3 era uma princesa, e seu pai era um rei de uma comunidade local, e este é um casamento político, e seu nome é Maacá, e ela tem um filho em Hebrom. Você pode reconhecer o nome dele, é Absalão. Acho que há uma correlação interessante de que ela é da realeza. Ela é trazida para um casamento político. Ela pode ter estado envolvida no desejo de seu filho de ser o herdeiro. Eu não sei. Falaremos mais sobre ela na próxima semana. Então, a quarta esposa é Ragite, a quinta esposa é Abital e a sexta é Eglá. Agora, temos apenas 2 outras mulheres nomeadas de todas essas esposas, mas aprendemos que quando Saul morre, seguindo este costume do Oriente Próximo, o novo rei reivindicou a casa de seu predecessor para legitimar seu reinado. Agora, essas mulheres não nomeadas representavam as generosas provisões de Deus para Davi, tornando sua idolatria com Batseba ainda mais indesculpável, mas não vamos falar sobre isso até a próxima semana. Mas aprendemos que Davi então começa a ter mais esposas e concubinas em 2 Samuel 5.
Então não só ele está tomando as esposas de Saul, uma vez que ele se muda para Jerusalém, ele tem mais esposas e filhos e filhas. No harém em expansão de Davi, você sabe, ele está seguindo esse padrão antigo, onde os reis demonstram seu poder por seus grandes haréns. Mas como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aprendemos outro lado disso. Davi não só está tendo uma posteridade muito grande, mas ele está seguindo o mandamento de Deus de tomar essas esposas. Isso é a seção 132. No entanto, a Torá, lá em Deuteronômio, se você se lembra disso, eles denunciam a multiplicação de esposas. Diz: seu rei não multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie. Isso é Deuteronômio 17:17, e isso acontece não só na família de Davi, mas na próxima família, especialmente em Salomão. Você sabe, isso prenuncia esse conflito familiar, e isso atormenta a casa de Davi durante o resto de seu reinado. E em 2 Samuel 6, somos informados de que Davi é capaz de conquistar a cidade jebusita, e ele vai trazer a Arca da Aliança e o tabernáculo aqui para Jerusalém, e vai se tornar um lar lá, e ele então estará reunindo os suprimentos para construir o templo que seu filho está autorizado a construir. Mas quando a Arca da Aliança entra, em 2 Samuel 6, Davi sai dançando com toda a sua força diante do Senhor. No versículo 14 e 15 diz: enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, essa cerimônia maravilhosa, as mulheres estão participando dela. E no versículo 19, somos informados de que as mulheres e os homens, todos recebem esse bolo de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas. Você sabe, essa inclusão deliberada das mulheres enfatiza sua plena participação na adoração e nesses encontros públicos. Isso é muito diferente do Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, as mulheres faziam parte desses encontros públicos e da adoração. E eu acho que isso também mostra seu tratamento igual para afirmar a posição das mulheres como membros da comunidade, já que elas tinham direito a ter plena participação. Agora, uma das pessoas que estão assistindo a essa grande celebração é a primeira esposa de Davi, Mical, a filha mais nova de Saul. Agora lembre-se de que ela foi tirada de Davi, dada a outro homem. Davi a chama de volta como sua esposa, mas não são mais os namorados do colégio. Você sabe, não são esses adolescentes solteiros. Ela agora tem que entrar em uma situação poligâmica, e há um relacionamento tenso, e você pode ouvir isso no texto. Ela está muito chateada e acusa Davi de dançar sem suas vestes elegantes aos olhos das servas e de seus servos. Bem, Davi também não responde muito bem. Ele está ofendido também, e ele defendeu sua adoração inibida, declarando que as servas o honrariam por sua humildade diante de Deus. Você sabe, eu só me pergunto se algumas das palavras dele e as palavras dela contra ele meio que abrigam algumas das dificuldades em seu relacionamento agora, que não é mais apenas 1-1. Mas essas são as servas e a situação do harém do nosso final de 1 Samuel e início de 2 Samuel, e na próxima semana olharemos ainda mais enquanto começamos a olhar para Batseba. Então, junte-se a nós na próxima semana, e espero que, ao se esforçar para entender essas histórias difíceis no Velho Testamento, você clame ao Senhor e que possa se aproximar de seu Deus e de seu Messias, como essas mulheres tiveram que fazer no mundo antigo. E sou muito grata por um Deus que está ciente de todos, inclusive de mim e de você. Em nome de Jesus Cristo, amém.